Salve galera, graça e paz, Thiago Alves aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal De Tal Maneira. É de praxe eu sempre convidar você a se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. De repente você é um daqueles assíduos assistidores do conteúdo do De Tal Maneira, mas que resolve não clicar no inscrever-se. Saiba que você está perdendo uma grande oportunidade de ajudar um pai de família e também de ter acesso exclusivo aos conteúdos lançados por esse canal. Tiago, eu não gosto de me inscrever em canal. Não tem problema, mas a ideia aqui é você ter cada dia mais participação e interatividade com esse trabalho, tá certo? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Esse canal aqui é um canal cristão, ou seja, os conteúdos aqui divulgados são pautados na fé daquele que crê em Jesus, daquele que vos fala que crê no Evangelho. Ou seja, tudo que você ouvir aqui não é baseado apenas em opinião, em cosmovisão, em sociologia e antropologia, ou até mesmo ensinos filosóficos, muito embora todas essas ciências que citei são importantíssimas para agregar no nosso conhecimento diário e no nosso conhecimento também na vida como um todo. Porém, é tudo pautado nas Escrituras, naquilo que é revelado no Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, para mim, eu, Tiago Alves, falo como homem, que Jesus é a chave hermenêutica, ou seja, nada é possível de se compreender nas Escrituras sem Jesus, sem passar pelo crivo da cruz. O que isso quer dizer? Desde o Antigo Testamento, lá de Gênesis até o último livro, mas desde o Veterotestamentário até o Neotestamentário, ou seja, de Mateus para frente até Apocalipse, né, que é o Novo Testamento, todos os acontecimentos fazem alusão, direta ou indireta, parodiam, vamos dizer assim, se é que existe essa expressão, aquilo que um dia seria consumado na cruz, né? Tudo aponta para Jesus. Todos os profetas falaram de Jesus, direta ou indiretamente. Todas as revelações partiram para o princípio de que a redenção da humanidade seria consumada em Jesus. Então isso quer dizer que todo o conhecimento bíblico ele tem que ser filtrado através da ótica de que Jesus é a chave hermenêutica para a compreensão. O que isso quer dizer? Não adianta eu crer em tradições, não adianta eu crer em velhos costumes, não adianta eu crer nas histórias registradas na Bíblia, se eu não tiver Jesus como o centro de todas elas, se eu não olhar para Jesus e falar, então era dele que estavam falando. Aí você pode dizer, não, mas tem histórias ali avulsas sobre os profetas ou sobre acontecimentos pequenos, casuais, territoriais, culturais da época. Sim, mas cavuque e você vai ver que está apontando para a cruz de uma forma, ou deixando claro que o Messias viria e que haveria a necessidade da salvação humana através do Messias. Então, todo e qualquer conhecimento cristão saudável tem que estar pautado obrigatoriamente em Jesus Cristo. Não adianta você dizer que crê em Deus e não crer em seu Filho. Assim como não adianta você que é pai, como eu, que tem a sua família, que é presente de Deus inclusive, não adianta nada você receber alguém na sua casa que gosta muito de você, mas quando o seu filho ou sua filha entra na sala, ele não cumprimenta essa pessoa porque ele não gosta do seu filho ou não gosta da sua filha. O princípio com Deus é muito parecido, não adianta você dizer que Deus está no seu coração, de que você crê em Deus, de que Deus é tudo na sua vida, se você não levar em consideração o amor por Jesus Cristo, se você não olhar para Jesus e entender que Ele é o seu bote salva-vidas em um mundo de iminente inundação, se você não olhar para Jesus e ver que Ele é realmente a chave hermenêutica para todo o conhecimento e compreensão daquilo que está revelado nas Escrituras. Até mesmo as histórias não bíblicas, ou seja, a arqueologia, por exemplo, você pode pesquisar. Muitos artigos arqueológicos apontam para a importância de Jesus na história da humanidade. Tanto é que nada, absolutamente nada na história humana conseguiu dividir as nossas histórias em duas categorias de tempo, que são
antes de Cristo e depois de Cristo. Nenhum evento cataclísmico, nenhum evento social, nenhuma guerra, nada dividiu a era em dois pontos, como a passagem de Jesus sobre essa terra. Então, a própria história não canônica, ou seja, a própria história registrada pelo homem, não na ótica ou na revelação de Deus, a própria história aponta a importância de entender Jesus como o fato central que divide absolutamente tudo. Aí você pode falar, mas existem outras culturas que têm calendários diferentes. Os próprios judeus que não reconhecem Jesus, eu não estou falando dos judeus modinha, eu estou falando dos judeus raiz. Digo judeus modinha porque hoje, infelizmente, existem pessoas que não podem ver uma religião, que eles querem fazer uma adaptação simplesmente para se sentir parte de um nicho, né? Mas os judeus mesmo, não reconhecem Jesus como Messias, ainda esperam o seu Messias, né? Aliás, se você parar para pensar, é necessário que existam pessoas que não creiam no Messias, porque senão o anticristo não vai ter matéria-prima para trabalhar, né? Mas isso é um papo para um outro momento. E talvez a gente faça aqui algum vídeo falando sobre escatologia. Não é a hora. O que eu quero refletir com você é uma coisa muito mais de hoje, muito mais agora. Eu não quero falar de futuro, eu quero falar de hoje. E quero ser bastante sucinto e bastante pontual na nossa vida de hoje. Hoje eu quero falar um pouco sobre amor e cancelamento. Poxa vida, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Talvez tenha, talvez não. Eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que define um cristão e aquilo que define uma pessoa não cristã ou uma pessoa não nichada, por assim dizer, por uma religião. Vamos lá. O amor. Quando nós falamos de amor, o que passa pela sua cabeça? Talvez passe aquelas cenas lindas de Hollywood, né? Daqueles filmes que passam na sessão da tarde até hoje, daquelas comédias românticas que tem o Adam Sandler e outros atores aí. Você que conhece outros atores de comédia romântica, comenta aqui embaixo, porque eu sou péssimo com o nome de atores. E hoje as maritacas estão empolvorosas aqui. Desculpe o barulho das maritacas, mas se você gosta de barulho de natureza, talvez você fique feliz aí em ouvir os passarinhos pelo áudio aqui desse vídeo. Mas enfim, o fato é que talvez quando você ouve a palavra amor, você pode trazer para o amor eros entre um homem e uma mulher. Calma, eu não quero excluir ninguém, eu sei que hoje existem outras expressões de amor, né? Existem pessoas do mesmo sexo que declaram amor umas pelas outras. Eu estou falando aqui na ótica cristã, não quero soar aqui preconceituoso ou desrespeitoso com outras formas de ver a vida, com outras cosmovisões, mas eu estou falando na ótica cristã. Então, o amor, às vezes, para você cristão, você pensa no amor como um amor eros, ou até mesmo como o amor de Deus, né? O amor ágape ali, aquele amor que você entende que é o amor do Criador com a sua criatura e da criatura com o seu Criador. Mas veja bem, fica um pouco não pessoal quando nós pensamos nessas duas formas de amor, fica um pouco distante, né? Porque o amor eros, ele traz o lúdico, e o amor, pensando no amor de Deus para com o homem e do homem para com Deus, é um amor reverencial, quase que um amor assim diplomático, quase que um amor burocrático, né? É quase que um respeito que você tem por uma autoridade, quando na verdade o amor de Deus para com o homem é um amor de intimidade, ele propõe essa intimidade. E nós vemos isso na pessoa de Jesus. E quando eu digo no começo do áudio aí que nós falaríamos também de cancelamento, o que cancelamento e amor tem a ver? Absolutamente nada. Só que eu quero fazer aqui um paradoxo, um paralelo, um transversal, um comparativo, como quer que você queira nomenclaturar, mas eu quero fazer aqui uma comparação sobre o que faz você ser conhecido como um discípulo de Jesus e o que faz você ser conhecido entre os homens. Na data de hoje, nós estamos no dia 11 de 4 de 2022, mas
põe aí na sua cabeça que nós estamos no ano de 2022, nós estamos numa época, numa era, num momento da nossa história em que a internet é o principal canal de comunicação entre as pessoas. Às vezes, pessoas dentro da própria casa se comunicam por WhatsApp, né? Às vezes a pessoa passa um recado para um outro que está no outro cômodo, em vez dela levantar, bater na porta e ir lá chamar, tá na hora de jantar, a comida tá na mesa, ela manda uma mensagem, a comida tá aqui, só pôr no micro-ondas, come. E o cidadão levanta da cama, vai lá, faz um pratinho, esquenta no micro-ondas e corre pro quarto de novo para fazer as suas atividades extremamente vazias, ou talvez até atividades de trabalho, mas que distanciam ele e ela, eles ou elas, de um contato mais humano, né? E às vezes essa internet, que é uma ferramenta maravilhinda, incrível, é uma ferramenta sensacional, ela pode ser usada também de uma forma errônea, né? Assim como eu costumo dar sempre o exemplo do machado, né? O machado em si é uma ferramenta maravilhosa. Só que esse machado ele serve tanto para cortar uma árvore quanto para cortar um pescoço de um ser humano. Então aí você escolhe em qual aplicação você vai fazer. O machado em si não tem maldade. Tem maldade naquele que usa o machado em qualquer atividade que ele escolha fazer. Assim é a internet. A internet é uma ferramenta incrível de comunicação que pode trazer sim uma proximidade. Você que mora em outro estado tem a oportunidade de falar, de ver pessoas que você ama pela internet, fazer uma videoconferência, uma videochamada, chamar a família, ter aquela interatividade, até você ter condição de fisicamente estar junto com essa pessoa, matar um pouquinho da saudade, prosear, ter uma proximidade. É um telefone mais chique, né? Nos anos 70, nos anos 80, quando o telefone começou a ganhar espaço no Brasil, mais especificamente no final dos anos 80, no início dos anos 90, a linha de telefone era uma propriedade. Você que tem um pouco mais de 30 primaveras, você vai se lembrar disso, que quem tinha um telefone tinha um lote, quem tinha um telefone tinha grana, tinha dinheiro, porque você podia até arrendar linhas de telefone, de tão importante que era aquela comunicação da época. Então, as pessoas se comunicavam ainda por uma coisa chamada cartas. Talvez se você nasceu ali depois dos anos 2000, você nem saiba o que é uma carta, mas as pessoas se comunicavam por telegramas, por cartas, por recados umas pelas outras. Não havia essa instantaneidade, né, de você mandar uma mensagem aqui, a pessoa receber lá em outro estado no mesmo momento e vocês trocarem interação, trocarem áudios, trocarem fotos, trocarem imagens, falarem tete a tete. Isso é absurdamente impensável para as épocas ali de 70, 80, 90, enfim, anteriores, né, às épocas que nós vivemos hoje. Então, a interatividade ainda era baseada ou no telefone, ou nas cartas, nos telegramas, ou no boca a boca, né, até realmente ter essa interatividade entre as pessoas. Então, hoje, a internet entra como uma ferramenta maravilhosa de comunicação, inclusive para nós cristãos, que vou fazer aqui um adendo sobre o nosso processo evangelístico, né? Nós que somos cristãos e temos a responsabilidade de passar a mensagem à frente, nós não temos a responsabilidade de convencer as pessoas do cristianismo, ou da visão cristã, ou da nossa fé. Nós temos a responsabilidade de testemunhar o motivo do nosso ânimo de fé, o motivo de qual nós cremos, né? Nós temos que falar a respeito de Jesus, daquilo que é aplicável à nossa vida e da sua mensagem na cruz, né? Se isso vai chegar às pessoas de uma forma aprazível, trazer elas para o Evangelho, isso já é com o Espírito Santo. Nós sabemos que quem convence o homem é o Espírito Santo, mas nós temos essa obrigação de testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida, né? Então, nós, nos nossos processos evangelísticos, usamos a internet como um canal importantíssimo. Aliás, existem muitos trabalhos, e isso é maravilhoso, existem muitos trabalhos 100% online. Por exemplo, eu conheço canais aí de teologia, de professores maravilhosos, inteligentíssimos, teólogos, apologetas, que fazem trabalhos incríveis e exclusivos pela internet. E muitas pessoas têm acesso a conteúdos que nunca teriam a oportunidade ali de pessoalmente agregar esse conteúdo à sua vida se não fosse a internet. Então veja, a internet é uma ferramenta incrível, como no exemplo do machado que dei. Você pode cortar
um toco de árvore e fazer um móvel, você pode fazer uma jangada, você pode fazer coisas incríveis com essa ferramenta, assim como você também pode usar o lado B, que é o que eu quero falar aqui também, que é o tal do cancelamento, né? E quero fazer aqui um paralelo entre quem é popular, quem é conhecido na internet, com quem é popular, quem é conhecido no reino dos céus. E veja, o termo popular não é um termo aqui de adoração, tá? Popular é que é conhecido ou que está entre o povo, né? Que é de conhecimento do povo. O povo de Deus conhece o cristão através disso que vou citar aqui, e o povo que está aí, vamos dizer, no hype da internet, conhece esse outro povo através também disso que eu vou falar. Vamos lá, o cancelamento. O que é cancelamento, meu amigo? Você que talvez esteja aí dentro de uma gruta, numa caverna, no meio da savana, não sei, que de repente nunca ouviu falar de cancelamento na internet, eu vou citar aqui para você o que é isso. O cancelamento é quando uma determinada quantidade de pessoas entende que aquilo que você falou na internet, que você escreveu, que você gravou, uma ideia que você defende, um partido que você vota, ou uma música que você critica, ou qualquer tipo de posicionamento geopolítico, socioeconômico, religioso que você faça perante algum nicho maior do que você e seja considerado um posicionamento ruim, ou um posicionamento negativo, ou um posicionamento preconceituoso, ou um posicionamento mal direcionado, você é cancelado por pessoas que entendem que você está falando besteira. E vamos supor, recentemente nós tivemos aí uma situação, mesmo você não sendo aí do meio secular, você deve ter ouvido falar de um rapaz que tinha um podcast muito grande e em determinado momento ele defendeu, né, a liberdade de expressão da galera que é adoradora lá do Adolf Hitler, né? Que exerce o nazismo. Ele falou assim, olha, eu acho que as pessoas que defendem essa virtude aí, as pessoas que defendem essa vertente de pensamento deveriam ter espaço, deveriam ter oportunidade de formar um partido e ter a liberdade de expressão, de expressar a sua burrice, de expressar o seu preconceito. Cara, foi uma avalanche de hate, né, como a galera fala hoje, em cima desse cidadão, e ele foi simplesmente cancelado. O canal, o império que ele montou, ele simplesmente perdeu. Ele teve que vender para o seu sócio, porque ninguém queria mais patrocinar o trabalho deles, o podcast deles. O Flow Podcast, você deve ter ouvido falar, e o cidadão que eu estou citando é o Monark. Ele foi cancelado da internet por causa disso, né? Aí você pode falar, mas recentemente ele voltou com outros trabalhos. Mas, cara, a imagem dele ficou manchada na internet. Então, cara, nós estamos falando de um cara que movimentava muita grana só com patrocínio. Ou um cara que pegava o microfone e o que ele falava influenciava milhões e milhões de jovens no Brasil e, quiçá, pessoas pelo mundo também. Enfim, a abrangência da internet é muito grande. E esse camarada ele foi cancelado através de uma expressão errada que ele falou, de alguma coisa que ele falou que não foi legal. Não estou aqui passando pano, realmente ele falou uma coisa muito fora de contexto. Mas, entretanto, todavia, porém, o que traz a popularidade do cancelamento é o ódio. As pessoas usam o cancelamento para expressar o seu ódio, o seu rancor, a sua raiva, a sua repulsa, o seu nojo e todas aquelas coisas maravilhindas que estão no nosso coração enganoso, carnal e cheio de mazelas, né? Então, basicamente, o cancelamento é despejar o ódio sobre uma outra pessoa em um momento de falha ou em um momento que eu entendo como um momento de falha. Às vezes a pessoa nem falhou, às vezes ela só está defendendo alguma coisa que é um direito dela de expressão e outras pessoas se sentem no direito de cancelá-la, né, através desse ódio gratuito. E veja bem, o cancelamento ele está muito em alta e muito popular porque as pessoas elas têm um prazer muito grande em dizimar, né, o nome de outras pessoas, em realmente destruir a carreira, ou destruir os feitos, ou pejorar aquele que está em alta, e de alguma forma esse cancelamento deu a oportunidade de pessoas expressarem a sua maldade. Veja bem, você que é cristão,
já deve ter visto políticos que defendem causas cristãs, aí, por exemplo, na bancada evangélica, não tem muita gente boa lá na bancada evangélica, não foi um exemplo muito bom, mas existem alguns políticos que se entendem como cristãos e que defendem alguns preceitos básicos, por exemplo, de que o casamento deve ser entre homem e mulher. Pronto, é o suficiente para a internet cancelar você. Você vai receber vários adjetivos de preconceituoso, de homofóbico, de transfóbico, de que você não entende o amor como poliamor, que você não entende que as pessoas são diferentes, de que você não entende que é assim, é assado, é aquilo outro. Mas na verdade você só está defendendo um ponto de vista baseado na sua fé, né? E você está tendo, vamos dizer assim, a oportunidade de expressar aquilo que você pensa. É claro que você expressar o que você pensa não lhe dá o direito de oprimir outras pessoas, né? Não é porque você pensa assim que todo mundo tem que pensar assim, ou não é porque você pensa assim que você está detentor da verdade absoluta, isso socialmente falando. Porém, na internet, a cultura do cancelamento, ela adora isso. Ela adora que você fale coisas que são absolutistas, ela adora que você fale coisas contra aquilo que hoje são os movimentos de minoria. Volto a dizer, meu máximo respeito a todo e qualquer tipo de pensamento diferente do pensamento cristão. Não estou aqui para julgar, não é problema meu esse julgamento. Aliás, entre os julgados eu estarei no meio. Mas eu quero deixar muito claro aqui que o cristão ele tem que viver baseado na sua fé. Não adianta ele querer ser o bom vivan, né? Se dar bem com todo mundo, então vamos passar pano aqui para isso, para aquilo, não. Ou você se posiciona entendendo que os preceitos de Deus, ou os preceitos de Jesus, ou os preceitos bíblicos, ou os preceitos realmente passados aí no valor cristão, eles são pétreos na sua vida, ou peraí que você tá fazendo a coisa errada, vai viver outra coisa, vai curtir outra vibe, esse negócio de ser cristão não é para você. E o cristão tá ciente de que posicionar-se assim, você está um alvo facílimo para o cancelamento. Então, o cancelamento é basicamente o hate, né? Disseminar o ódio. E veja, quanto mais cancelamento, olha que interessante, quanto mais a pessoa cancela outras pessoas, mais popularidade ela ganha, né? Se você faz um mutirão no Twitter, por exemplo, para cancelar um canal e você mete o pau ali, aí o efeito manada vem, né? Você fala mal da pessoa, aí vem mais 10 pessoas e falam o mesmo mal em cima disso, aí vem outras pessoas e vê o tanto de like que você ganhou, o tanto de compartilhamento que você ganhou, o tanto de seguidores que você ganhou, e a pessoa fala, pô, então eu vou xingar também porque vamos aproveitar o hype. E nisso tá todo mundo xingando todo mundo, porque isso traz engajamento, isso traz atenção de outras pessoas. E nós temos que entender que a geração que hoje domina as redes sociais, sejam ela, eu citei o Twitter, né, que é normalmente a rede social que mais propõe cancelamentos de pessoas, né? E eu quero deixar bem claro que esse cancelamento ele é cancelamento virtual, mas ele também abrange na vida pessoal da pessoa, né? Pessoal da pessoa foi ótimo. Mas na vida pessoal, na vida corriqueira ali do cidadão. O camarada ser cancelado na internet, isso pode significar fechar portas de trabalho, fechar portas aí de oportunidades, né? E realmente hoje o camarada que não consegue gerar capital, não consegue trabalhar, não consegue sustentar a sua família, ele está fadado, né, a passar grandes dificuldades, ele está fadado, quiçá, até mesmo a passar aí fome, enfim, mazelas grandes, porque não consegue mais oportunidade. Quando o camarada é cancelado, ele é cancelado com força mesmo, né? É o caso dos criadores de conteúdo, o cara só trabalha com aquilo. Ele é criador de conteúdo, ele é de repente um jornalista, ou ele é de repente um camarada que publica coisas na internet, daqui a pouco ele se vê sem emprego porque ninguém mais consome o que ele fala, porque um mutirão, uma manada resolveu cancelá-lo, né, falar mal dele, e isso gerou uma repulsa de patrocínio, uma repulsa das plataformas. As plataformas passam a deixar esse camarada ou essa camarada de lado por causa desse cancelamento. Então veja, o cancelamento em si, ele não é apenas virtual, né? Então, por mais que seja estranho dizer isso, mas o cancelamento é uma moda. O cancelamento é uma forma de ganhar seguidores, uma forma de você se destacar na internet é falar mal de alguém.
Nós vemos aí, por exemplo, na própria plataforma aqui do YouTube, nós temos grandes criadores de conteúdo, e quando eu digo grandes é em números, é em seguidores, é em poder aquisitivo, é em quanto ganha por mês, grandes criadores de conteúdos que chegaram a ser grandes criadores de conteúdos justamente porque começaram vídeos falando mal de alguém que estava no alto, né? De alguém, de repente, da música, da cultura pop, ou até mesmo da religião. Os vídeos mais acessados desses canais são vídeos, entre aspas, de cancelamento, de quando ele fala mal de alguém ou de quando ele mete o pau em alguém. Então veja bem, é muito diferente o cancelamento da denúncia, tá? Denúncia é uma coisa, cancelamento é outra. O intuito do cancelamento é muito claro, é destruir a pessoa gratuitamente, simplesmente para deteriorar qualquer coisa que a pessoa possa ter falado ou ter feito. Já a denúncia tem a função da clareza, de mostrar algo que não é legal, que está fazendo mal para a sociedade, ou que fez mal para um indivíduo, ou que a pessoa cometeu um crime propriamente. Enfim, a denúncia é uma coisa, o cancelamento é outra. Mas o que está no alto é o cancelamento. Então, quanto mais o efeito manada cancela alguém, mais essa galera do efeito manada vai ganhando seguidores, vai ganhando notoriedade, vai ganhando dinheiro, vai ganhando, enfim. É quase que fosse eu sou da década de 80, final dos anos 80, e eu me lembro que no início ali dos anos 90 eram muito fortes essas revistas da banca de jornal. Aí, tá aí duas coisas que talvez a geração dos anos 2000 não saiba nem o que é, né? Revista e banca de jornal. Mas enfim, algo que era muito popular nas revistas de bancas de jornais, as Contigos da vida, as Caras da vida, né? Agora eu fui longe, hein? Você que é mais antigo, você vai lembrar dessas revistas. Era muito engraçado, até as manchetes eram bem bobas, bem sensacionalistas. Fulano está saindo com ciclana, ator X está namorando atriz Y. Porque era na época o clickbait, né? Era na época o que chamava as pessoas a comprar essas revistas. E hoje é a mesma coisa na cultura do cancelamento, né? Então, quanto mais polêmico for o negócio, mais chama views, mais chama likes, mais chama seguidores e tudo mais. Aí, vamos lá, na parte do cristão. Isso, para você ser conhecido como um influenciador na internet, você precisa trabalhar esses hypes que citei. E agora, para ser conhecido como cristão, qual que é o preceito? Será que é a mesma coisa? Será que ser popular entre o reino do céu, você precisa também falar mal de outras pessoas? Você precisa espalhar o ódio? Ou será que é a antítese? Veja bem, João, no Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Aqui é um trecho de uma instrução que Jesus estava dando aos seus discípulos, ou seja, aos seus alunos, aos seus seguidores, né? Jesus era um grande influenciador, na minha opinião, o maior influenciador da história humana, né? E veja, Jesus não tinha internet, Jesus não tinha telefone, Jesus não tinha e-mail, Jesus não tinha carta, Jesus não tinha nada. Jesus só tinha o boca a boca naquela época, e Jesus realmente era um grande influenciador, como disse, na minha opinião, o maior influenciador entre os influenciadores. É claro que eu estou falando aqui no âmago de que Jesus, na representatividade de Deus, sendo ele filho de Deus, ele tinha um poder absurdamente grande de persuasão, de convencimento, mas ele não encantava as pessoas no sentido de hipnotizar, né, ou de trazer as pessoas de uma forma neurolinguística para ser convencida da ideia que ele falava. É porque ele falava a verdade vinda de Deus, e ele falava realmente com o poder e a graça do próprio Deus. Então veja, ele foi sim o maior influenciador, tanto é que até hoje é o maior influenciador da história humana, né? Eu falo era não no sentido de que ele morreu e não é mais, né? Nós que somos cristãos sabemos que o nosso Senhor está vivo, mas ele está aos céus. Então o que isso quer dizer? Sendo ele o maior influenciador, ele tinha os seus discípulos, né? Aqueles que o seguiam e eram conhecidos dessa forma que vou ler aqui em João 13, 34, que diz assim: olha só o que Jesus diz aos seus discípulos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
que dessa maneira tenhas amor uns para com os outros. Verso 35 e o mais importante aqui da nossa discussão. Através deste testemunho, qual deste testemunho? Através do amor. Todos reconhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. Ou seja, olha que contraste absurdo, né? Absurdo. O termo cristão, né, ou pequeno Cristo, foi dado aos seguidores de Jesus que viviam como Jesus e que pensavam e trabalhavam a sua fé, a sua cosmovisão, a sua sociologia, o seu viver em comunidade na visão dos ensinamentos de Cristo. Ou seja, o cristão em si, ele não era um camarada que usava uma roupa, um estereótipo ou fazia determinadas coisas. Ele era conhecido assim porque ele se portava como Jesus, ele se comportava e se portava como Jesus. E Jesus está dizendo aqui, você quer ser conhecido como meu discípulo, como meu seguidor, você quer ser conhecido como alguém que tem intimidade comigo, é muito simples, ame o teu irmão. Amem uns aos outros, e as pessoas vão olhar para vocês e vão entender, ali estão seguidores de Jesus. Olha que contraste absurdo, né? Nós vemos que hoje o mundo está polarizado. Não estamos falando aqui apenas de cunhos políticos, tá? Mas de polarizados em pensamentos, em nichos, em lutas, em, de repente, minorias contra maiorias, oprimidos contra opressores, quando na verdade somos todos falhos e errantes. Todos temos ideias deturpadas baseadas em orgulho, baseadas em vaidade, baseadas em desejo de crescer, e de ter, e de comprar, e de ser, enfim. Mas Jesus, ele dá um adendo, ele dá uma direção muito clara aos seus discípulos. Olha, vocês querem ser reconhecidos pelos outros, vocês precisam se amar, porque as pessoas precisam olhar para vocês e ver que vocês se amam no sentido de vocês têm proximidade, vocês têm aí uma vida de verdade entre vocês, vocês têm um desapego tão grande com a materialidade, com o ter, com o ser, com o politicamente correto, talvez, com a sociologia, talvez, ou com a vivência em sociedade imposta pelos grandes poderes, talvez, mas vocês têm um desapego tão grande a esse mundo que o bem mais poderoso e mais, vamos dizer assim, importantes para vocês é o amor mútuo, é o amor que vocês têm uns pelos outros, é o amor que vocês têm por Deus. Porque veja, as escrituras mesmo dizem o seguinte, não adianta você dizer que ama a Deus que você não vê, porque nenhum de nós aqui, seja eu que estou falando, seja você que está ouvindo, nenhum de nós hoje que estejamos vivos sobre essa terra, podemos dizer que vimos a Deus. Ninguém viu a Deus propriamente, pelo menos não com os olhos carnais. Já vimos de forma espiritual, de forma a ter uma metanoia, uma mudança de pensamento, e aquilo nos fez ver a beleza e a obra de Deus, a obra salvífica de Deus em Jesus. Mas ver a Deus ninguém viu, mas ainda assim as escrituras dizem, não adianta você dizer que conhece ou que viu a Deus se você não amar o seu irmão que está aqui do seu lado. Não adianta você dizer que ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar o seu irmão que você vê. E isso volta lá no começo do áudio. O que é o amor? O amor é uma coisa lúdica, é uma coisa bonitinha que a gente vê no cinema? Não, o amor em Jesus, aqui no conceito que ele está passando para os seus discípulos, era um amor de cumplicidade, é um amor de caminhar junto, é um amor de se importar, é um amor de dividir o pão, é o amor de pegar um na mão do outro quando necessário for, é o amor de respeitar o teu irmão, sabendo que ele é tão importante para Deus quanto você. É olhar para o teu irmão e enxergar a você mesmo. É entender que ele, ou ela, ou eles, ou elas, são tão carentes da misericórdia de Deus quanto você é. Ou seja, é entender que não é justo você pensar só em você. E quando eu digo justo, eu estou falando de equidade, de equilíbrio. Não é equilibrado ao cristão pensar só nele, porque ele vai desbalancear, né? Vamos supor que seja a vida nossa uma balança, né? Você vai pesar muito para o seu lado e o seu irmão vai ficar quase sem nada no peso da balança. O ideal é você equilibrar. O amor próprio
deve ser refletido no outro, e o amor do outro deve ser refletido em você. Ou seja, o outro é tão importante para você quanto você mesmo. O outro é tão amado por você quanto você mesmo. E veja, esse amor não é um amor da comédia romântica, como citei no início do vídeo. Não é um amor lúdico, não é um amor baseado em falácias. É um amor de atitudes, é um amor de preocupação, é um amor de cumplicidade. Esse amor não necessariamente é um amor de palavras. Às vezes você ama muito o seu irmão, mesmo sem trocar muitas palavras com ele, porque você ora por ele, porque você o ajuda quando necessário, porque você o ouve quando ele quer falar, porque você o procura quando você precisa conversar. Então veja, há uma forma mútua aí de amor, onde você divide as suas dificuldades com o seu irmão. E quem olha de fora, Jesus diz, quem olha de fora vai reconhecer você como discípulo de Jesus se você realmente amar o teu irmão em verdade. Não adianta você ficar nesse lero-lero. É uma das grandes brigas que eu tenho nesse canal. É a hipocrisia. A hipocrisia, por exemplo, propagada por muitas instituições religiosas, né? Que dizem que aquele que está lá dentro da igreja, ele é muito amado. Aqui nós somos uma família. Aqui nós somos todos um só. Aí termina o culto, quem tem carro vai embora, quem não tem carro fica no ponto de ônibus debaixo de chuva, esperando o ônibus chegar. Mas que amor é esse? Vamos dar carona pro irmão, pelo amor de Deus? Não, eu amo muito você, mas no churrasco, no final de semana, eu não vou te chamar em casa. Eu amo muito você, mas eu tô reparando que você tá vindo com um sapato meio rasgado aqui na igreja, mas é problema seu. E daí que eu posso comprar no meu cartão de crédito um sapato novo pra você, ou te ajudar, ou te chamar no canto e perguntar, e aí, irmão, tá precisando de alguma coisa? Ou simplesmente que eu posso pegar você pelo braço e levar no mercado, ó, a gente veio fazer uma compra. É uma coisa que muitas vezes nós, por menor que seja a nossa força, podemos fazer alguma coisa pelo nosso irmão. E amar só de boca, amar ali só cantando junto no momento cultico, isso não é um amor de verdade. O amor de verdade ele não é lúdico, como citei, assim como ele também não é só o amor eros, né, o amor entre um homem e uma mulher. O amor é essa cumplicidade, essa troca, essa energia, essa sinergia, né, que nós devemos trocar uns com os outros. Eu vou contar uma experiência pessoal. Passei um período muito difícil financeiramente há alguns anos atrás. Não que hoje eu esteja bem financeiramente, ainda estou bastante, vamos dizer assim, equilibrando, né, como a maioria dos brasileiros que me ouvem aqui. Eu tenho certeza que todos passamos por situações parecidas, mas eu estava num momento financeiro muito ruim. E eu uso óculos, né? Você que já viu vídeos aí do De Tal Maneira onde eu apareço, você vai saber que eu uso óculos. E eu tava com o óculos quebrado, meu óculos, quando a fase é ruim, né, irmão? A fase é ruim, ela é ruim com força, né? E eu sem um tostão no bolso, o meu óculos caiu e quebrou. O que eu fiz? Sem o óculos eu não chego nem na esquina de casa, né? Eu costumo brincar aqui em casa que eu preciso do óculos para achar o meu óculos caso eu perca o óculos, né? Então, realmente eu preciso muito, eu tenho miopia, tenho astigmatismo, e eu falei, quer saber, eu vou fazer um remendo nesse óculos aqui, pau no gato. E o óculos caiu, quebrou, eu peguei uma fitinha, amarrei, eu tava indo pro culto, inclusive, eu tava meio que atrasado pro culto, peguei uma fitinha, amarrei ali meio no Somebody Love, meio no MacGyver, coloquei no rosto e fui. Só que eu cortei mal a fitinha, ficou muito na cara que tava remendado, né? E eu me lembro que eu cheguei na igreja, na congregação onde eu fazia parte, e eu cumprimentei várias pessoas. E eu esqueci que eu estava com o óculos remendado, mas quem me cumprimentava sabia que eu estava com o óculos remendado. E eu percebi que várias pessoas me cumprimentavam e riam, me cumprimentavam e faziam comentários umas com as outras, e não entendi. Teve um determinado irmão que veio e me cumprimentou, falou, ô irmão, você tá na paz? Ah, tá tudo bem e tal. Aí ele olhou pra mim, ó, e esse óculos aí? Ele perguntou, sei lá, de 50 pessoas que eu cumprimentei, uma perguntou, e esse óculos aí, o que aconteceu? Falei, rapaz, caiu, quebrou, aí eu fiz um remendo aqui e tal, eu levei na brincadeira, eu fiquei um pouco sem graça, né, porque me pareceu um pouco estranho a pergunta dele, e um pouco estranho também a forma que eu respondi, foi um momento meio awkward, né, como diriam os estadunidenses, um pouco estranho. E esse irmão, ele fez uma cara séria, ao contrário dos demais, ele não riu. Ele apertou minha mão e tudo bem, passou, terminou o culto.
No outro dia, esse mesmo irmão me mandou uma mensagem. Olha, eu tenho um negócio para te entregar. E a gente se encontrou e ele me deu um dinheiro para eu fazer outro óculos. Ele falou, tá aqui, ó. Isso aqui é de Deus para você fazer o seu óculos, para você arrumar o seu óculos, fazer outro, enfim. E ele me deu uma quantia que foi o suficiente para eu comprar um novo óculos, né, uma nova armação de óculos. Esse camarada, ele exerceu o amor. Veja, eu cumprimentei por volta de 50 pessoas. 49 riram. Uma pessoa entendeu a minha dificuldade e me ajudou. E eu não tô falando de um valor absurdo, tá? O meu óculos não é a lente do telescópio Hubble. Era uma coisa de 200, 300 reais. E muitas vezes a gente pode fazer esses esforços para ajudar outra pessoa. Aquele momento que eu estava passando, eu não podia comprar esse óculos. Eu não podia arrumar esse óculos. Eu tive que fazer um remendo. Era o que eu podia fazer. E esse camarada exerceu o amor de Deus. Esse camarada exerceu o amor de Cristo. Esse camarada, quando ele apertou a minha mão, olhou pro meu óculos, ele não riu da minha desgraça. Ele olhou e viu, poxa, o meu irmão está em dificuldade, vou ajudá-lo. Então, em muitos momentos, pela misericórdia de Deus, não falo aqui para me engrandecer, mas em muitos momentos eu também fiz isso, né? Daquele momento em diante, eu percebi que o amor de Deus é expressado entre os homens, que faz com que nós sejamos conhecidos como cristãos. Ele tem que ser expressado em atitudes, ele tem que ser expressado em obras. Veja, a fé sem obras é morta, e a sua obra tem que ser obra de caridade e de amor e de expressividade entre os da fé e entre aqueles que também não são da fé. Porque de maneira você vai ser conhecido, de qual maneira você vai ser conhecido como cristão se você não exercer esse amor pelo seu semelhante, né? Então veja bem o contraste de quem é popular no céu e de quem é popular no mundo, por assim dizer. Quando eu digo mundo, é uma força de expressão, mas quem é popular entre nós seres viventes aqui. A cultura do cancelamento, onde vem aí a lacração, né? Vem aí a questão do textão, a questão das pessoas se destacarem porque é um grande crítico social, e quem realmente é conhecido de Deus porque ama o seu irmão, né? A cultura de Jesus é a cultura do amor, a cultura humana é a cultura do ódio. E isso se perpetua desde Adão e Eva, tá? Isso não é de hoje. Ah, isso só acontece hoje por causa da internet. Não. Isso acontecia antes da internet também, só que a propagação era muito mais lenta, muito mais morosa, né? Você vai ouvir dos seus avós aí, no meu tempo era diferente. Não era tão diferente assim não, viu, meu irmão? Existiam muitas coisas que eram bem parecidas, e talvez até algumas coisas que eram piores, né? Como o preconceito, a opressão, o machismo era uma coisa terrível, o abuso do empregador com o empregado, enfim. Muitas coisas eram até piores do que são hoje. Mas existe esse saudosismo, né? Mas a verdade é que a maldade está imputada no coração do homem desde a queda de Adão. Então sempre houve isso. Mas, se você quer ouvir algo que mude aí o seu pensamento, é que a cultura do Cristo, aquilo que ele passou aos seus discípulos, é muito simples. Você quer ser conhecido como cristão, ame o seu irmão. Mas não só em palavras, em atitudes também, né? E eu queria deixar essa reflexão para você. Eu vou finalizando por aqui o meu áudio. Espero que o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano seja imensamente abençoado pela misericórdia de Deus. Que a palavra de Deus, né, através do Cristo, possa te dar direcionamento todos os dias e te ajudar a caminhar em retidão com Deus, né? Sabemos que nós estamos num mundo difícil, um mundo bem complicado, mas eu não vou mentir para você não, meu irmão. Vai piorar e vai piorar muito. Então, o ideal é que você se agarre a Jesus com todas as forças que você tiver. E se você não tiver força para se agarrar, não se preocupe. Ele agarra você. É só você dar essa permissividade. É só você falar para ele: Jesus, eu tô aqui, me ajuda aí que eu não tô com força, mas eu tô afinzão de andar com o Senhor. Tá certo? E você vai ser conhecido como cristão, ou você vai ser conhecido como um discípulo, como um servo, como um seguidor de Jesus, a partir do momento que você expressar o amor pelo teu próximo, tá certo? Então não entra nessa onda de hate, nesse negócio de cancelamento, nesse negócio de querer
aparecer esculachando outras pessoas. Não faça isso. Isso é idiota. Desculpe a palavra, mas é uma coisa idiota. Porque amanhã pode ser você fazendo uma cagada, amanhã pode ser você tomando uma decisão ruim, amanhã pode ser você fechando alguém no trânsito, amanhã pode ser você pisando no pé de alguém, amanhã pode ser você atrasando um boleto, amanhã pode ser você sendo julgado por uma atitude mal colocada. Então a ideia é amar o teu próximo como a ti mesmo. Vou finalizando por aqui. Lembrando, caso você não seja inscrito, quiser se inscrever, aciona aí também as notificações no sininho. E se você tiver afinzão de ajudar esse trabalho, é só você clicar aí no Seja Membro e escolher a melhor opção para você. Que Deus abençoe. Espero também os seus comentários nesse vídeo para a gente interagir um pouco. Visita a gente lá no Instagram, vou deixar os links aqui das redes sociais do canal para você interagir com esse trabalho, tá certo? Um beijo no seu coração, tudo de bom, Deus abençoe e ame o seu irmão em obras e em atitudes. Um grande abraço, valeu.